Queridos, eu quero convidá-los ao livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Nós vamos aqui ao capítulo de número 8 nessa ocasião. Esse é um capítulo extenso. Nós vamos fazer aqui uma seleção, como fazemos normalmente, de alguns versos importantes e centrais para a exposição bíblica, mas todo o capítulo será considerado. Eu quero convidar você, portanto, a os versículos de número 10 a 13, 27 a 30, 46 a 53 e, por fim, 56 a 60. Se você não memorizou a sequência, não se preocupe, eu vou segui-la aqui, informando onde nós estamos lendo para cobrir o capítulo. Diga-se de passagem que nós temos a maior oração do Antigo Testamento. Então, de fato, não dá para lê-la aqui toda, é realmente bem extensa. Mas vamos então, primeiramente, aos versos de número 10 a 13. Eles dizem assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Agora, atenção aos versos 27 a 30. Eles dizem assim: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Agora, os versos de número 46 a 53. Eles dizem assim: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra que deste aos seus pais, para essa cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu à compaixão os que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires, e tudo o que clamarem a ti, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Agora, por fim, os versos 56 a 60. Eles dizem assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo.
Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardamos os seus mandamentos e os teus estatutos e os teus juízos que ordenou aos nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao teu servo e ao seu povo Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Pai bendito, abençoa-nos diante da tua santa revelação. Ilumina-nos os olhos, a fé e a esperança. Exorta-nos também nessa hora bendita, com a tua graça, com a tua direção. Precisamos dela, no nome santo de Jesus. Amém. Dublin, Irlanda, 1742. Estamos só andando para trás, né? Mas aqui uma noite de um grande compositor, Handel. Ele, num momento muito delicado, na verdade, um ano antes dessa noite, de 1742, uma das suas trajetórias passa por esse momento delicado, onde suas composições não estão famosas, ele está vivendo uma escassez financeira, profissional, vocacional, suas óperas estão fracassando, as dívidas dele estão acumulando e ele está num momento muito delicado e recebe um convite para, como que uma encomenda, apresentar uma obra nova lá em Londres. E ele aceita o convite. Ele diz, alguns biógrafos e algumas narrativas, que ele passou dioturnamente 24 dias compondo uma apresentação. Essa era aquilo que ficou conhecido como o oratório O Messias. Seu criado, há textos que relatam, narra que ele encontrava o seu patrão ali em composições, muitas vezes comendo mal, debruçado em papéis de partitura e muitas vezes, recorrentemente, em lágrimas na sua composição. E ele, então, em 1742, exatamente 13 de abril, vai apresentar a peça O Messias. Essa era uma noite especial para a sua apresentação, porque a sua peça, embora ele estivesse passando por um momento financeiro muito delicado, tinha 3 alvos beneficentes. Alguns deles voltados para hospitais e também uma casa de enfermagem que tinha ali, nesse caso, na Irlanda, mas ele tem um alvo específico, ou quem o contratou, de libertar alguns presos e pagar por isso, de dívidas. Olha só, um homem endividado estava compondo uma composição cujo lucro seria revertido para libertação, fiança de presos por dívida. E às vezes a prisão era por pouco dinheiro, tá? Era muito comum à época, e o fato é que 142 homens foram libertos na apresentação daquela noite, ou por causa daquela composição. Nós tínhamos ali cerca de 700 e poucas pessoas ocupando aquela apresentação. E o lucro revertido libertou quase 150 homens por dívidas. Ali estava uma composição que cantava sobre a obra de Cristo, do nascimento à assunção aos céus, quebrando correntes de homens por causa de suas dívidas. Dívidas justas, mas, ao mesmo tempo, estavam agora sendo agraciados pela composição que falava sobre o libertador. Interessante isso, né? Por que eu estou aquecendo os nossos motores e os nossos olhos com essa imagem? Porque nós estamos diante de uma situação também paradoxal.
no capítulo 8. Nós estamos aqui diante de uma situação onde nós vamos abrir uma janela para ver Jesus do outro lado como aquele que quebra correntes. Aquele que, pela sua glória e pelo esplendor, que talvez aquela noite em Dublin mostre o Cristo glorioso, cheio de glória, ao mesmo tempo que tem a ver com cadeias, que tem a ver com dívidas e boletos, numa noite qualquer. Como que a glória de Deus, um Deus inacessível em glória letal para o homem pecador, se vincula, se associa, tem alguma coisa a ver com o seu boleto, com seus crimes, com seus pecados, com seu pão à mesa, ou com qualquer outra coisa tão cotidiana assim. O capítulo 8 vai nos mostrar um pouco disso. Um Deus grandioso que rege os séculos, ao mesmo tempo, um Deus presente, que tem a ver com um homem preso por conta de 5 libras. Já imaginou? Como que uma coisa tem a ver com a outra? Já imaginou que o Deus que está presente nos céus, cujo cosmos é sua contemplação na palma da mão, esse Deus que rege a história, esse Deus de toda a soberania e glória, tem alguma coisa a ver com a fatura do seu cartão de crédito? Ele se preocupa com o seu almoço da terça-feira. Como isso é possível? Como essas coisas se misturam? O capítulo 8 é o capítulo mais longo dos livros de Reis. E esse capítulo vai falar sobre esse Deus, envolto em paradoxo. O capítulo em que Salomão dedica o templo. E essa dedicação, além de uma cerimônia completamente exuberante e grandiosa, é também a apresentação ao povo de Deus do seu Deus grandioso. Há uma dedicação do templo, há bênçãos e também uma apresentação de Deus ao povo, onde Deus é apresentado. E quando ele é apresentado como alguém surpreendente, cujos atributos são aparentemente inconciliáveis. São aparentemente irreconciliáveis, aparentemente opostos, mas que na moldura do capítulo 8 podem coexistir e ao mesmo tempo rasgar as nossas categorias humanas para Deus. O Deus que é apresentado no capítulo 8 do primeiro livro de Reis não cabe nas nossas molduras humanas. A verdade é essa. Não cabe. Ele é surpreendente. Ele é aparentemente paradoxal. E essa é a melhor notícia que nós vamos ter no capítulo 8. O paradoxo de Deus. Porque Deus dá um jeito de resolver o paradoxo, que ele tem com seus próprios atributos. Um Deus completamente santo, que ao mesmo tempo deu um jeito de habitar em terra pecadora. Um Deus completamente inacessível, que deu um jeito de caber dentro de um templo. Um Deus completamente sábio, que deu um jeito de lidar com a nossa ignorância e habitar entre nós. A gente vai ver isso aqui. Como que esse Deus surpreendente é apresentado enquanto o templo é dedicado. Está concluído, está pronto. E eu quero revisar com você o que está acontecendo até aqui, sobretudo se você está nos visitando. Há algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez e eu quero que você saiba onde estamos no livro de Reis. O primeiro capítulo era um capítulo tenso, onde a monarquia e também as promessas de Deus estavam em tensão e certa angústia, porque Davi estava morrendo de velhice. Quem será o rei? Deus providenciou um rei. Então o povo suspirou. Mas no capítulo 2 agora, e esse rei vai dar conta? Porque tem muitas adversidades, tem muitos adversários, tem muita intriga no palácio, nos corredores e também fora do palácio. E Salomão colocou a termo cada uma das suas adversidades e houve certa paz ali, houve certa calmaria no templo. A gente então vai para o capítulo 3 e agora esse rei tem que governar.
E na sua insegurança, ele faz o melhor pedido que ele poderia fazer com humildade. Senhor, dá-me sabedoria para governar. E Deus deu. Se agradou do seu pedido e também deu prosperidade, riqueza e muita sabedoria. Como não houve antes dele, como não houve depois dele. O capítulo 4 vai mostrar agora um tempo de paz, um tempo de prosperidade debaixo dessa sabedoria. E os capítulos 5 e 6 mostram agora o templo sendo edificado. E aí a gente chega no capítulo 7 com destaque para os utensílios do templo e também do palácio. Mas duas colunas chamam a nossa atenção, aquelas que eram o Jaquim e Boaz, que mostravam sobre a permanência de Deus, o fato de que ele tem promessas a cumprir e o seu poder para cumpri-las. Cada uma dessas colunas dentro do templo, ou melhor, a porta do templo, davam esse testemunho. É aqui onde estamos, depois de tudo isso percorrido. Um reino estabelecido, consolidado e um templo pronto para ser dedicado. O capítulo 8 vai falar dessa dedicação. Senhor, a sua casa está pronta, o Senhor vai vir morar? Essa pergunta está à porta do capítulo 8. O Senhor vem? Preparamos tudo para o Senhor, do jeito que o Senhor mandou. Essa é a pergunta que o capítulo 8 deixa para nós. É o clímax de tudo que foi feito até agora. É a expectativa da casa pronta. Uma casa ao Senhor foi dedicada. Será que o proprietário da casa vai vir morar? Será que ele vai entrar aqui? O templo está pronto, as colunas estão de pé. Salomão convoca o povo então para uma celebração. É a maior celebração, o maior ajuntamento de toda a história de Israel, até a história vigente. Não se houve uma congregação desta forma, desse jeito, nem com tanta gente. É o reino amadurecido. Pensa, de onde nós estamos saindo? Nós estamos saindo lá do Egito. Salomão já mostrou para nós que isso aqui é continuidade daquilo. Desde que o povo saiu do Egito, do cativeiro egípcio, e foi conduzido pelo deserto, nós chegamos agora ao templo edificado com o reino amadurecido, ou melhor, o reino consolidado, num arco amadurecido para o reino. Nós estamos vivendo agora o fim da história que começou lá no Egito. Em que sentido o fim? Para onde aquilo tudo apontou. O povo cativo seria povo de Deus no seu reino. Muito bem, o reino está estabelecido, em paz e prosperidade. E Deus diz agora que Ele quer o templo dele no meio desse reino, para Ele habitar. E o templo está pronto. Resta a pergunta, e aí, o Senhor vem? Então, 12 dias de celebração, melhor, 14 dias. Essa é a festa dos tabernáculos, no 7º mês. Anciãos das tribos, chefes das famílias, sacerdotes, levitas, gente do povo inteiro de Sião presente. É a maior assembleia religiosa de toda a história de Israel. Agora nós vamos chamar Deus para vir. E aí, esse capítulo todo ele tem a seguinte moldura. Você vai perceber que tem, primeiramente, uma celebração, aqui com sacrifícios, versículos 1 a 13. Depois, Salomão dedica uma bênção sobre o povo, versículos 14 a 21. E aí tem o meio do texto, e é o mais longo. Os versículos 54 até o 61 é a oração de Salomão. Aí agora tem mais duas partes, que é a bênção que Salomão agora dá de novo, e por fim, mais celebração e outros sacrifícios. Versos 62 a 66. Você percebeu a moldura? Isso aqui é um paralelismo hebraico. Tem um quiasma aqui, onde você tem celebração e sacrifício. Entenda isso como letra A. Você tem bênção, letra B. Você tem a oração de Salomão, letra C. Agora você tem outra bênção, letra B'. E agora, por fim, mais celebração e sacrifício. A linha. Celebração e sacrifício. Aqui, eu não consigo mexer, tá? Aqui, bênção. Aqui, bênção. E no meio, o que nós temos? A oração de Salomão. Isso é uma forma hebraica de construir texto. E quando nós identificamos o que está no meio, é a conclusão.
nós ocidentais, lendo em português, em inglês, em espanhol, as línguas modernas, a gente não consegue perceber o que está acontecendo aqui numa primeira vista, porque a gente é levado a entender a conclusão onde? No final. Onde o clímax, a gema está no final do texto, das nossas redações, das nossas dissertações, do jornal, da literatura, de qualquer coisa. O final é o desfecho. Quando você tem o paralelismo hebraico, a estrutura quiástica, por exemplo, você vai ter, então, paralelos emoldurando a gema do texto. E a gema é o centro, e é o meio. E o meio aqui está exatamente na oração de Salomão. É onde está a conclusão do texto. É importante a gente manter isso em vista. Porque isso aqui não é de enfeite. Isso aqui não é uma coisa assim para a gente deixar para lá. É um cuidado que os autores bíblicos têm e uma forma de escrever e chamar a sua atenção para o que importa. Um leitor judeu vai entender isso aqui no futuro com muita facilidade. Nós também devemos exatamente valorizar isso daqui. Dá para perceber isso com certa atenção. É justamente aqui, portanto, no meio que está o foco da nossa atenção nessa noite, onde Salomão ora a Deus e fala e mostra os atributos de Deus. E coloca o povo diante desses atributos. A oração dele leva isso em conta. Nós vamos considerá-la em seguida. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse foco. Então, vamos olhar esse texto e ver um pouquinho da sua exegese. O versículo 6 é onde talvez a coisa começa a engrenar aqui. Os sacerdotes carregam a arca da aliança e levam ela lá para dentro do templo. Lá para aquele cubo perfeito, lembra? E colocam ela lá dentro. A gente até chegou a mencionar que talvez ali fosse uma forma de trono de Deus, aquele cubo perfeito, colocado ali com os querubins emoldurando, tampando aquele lugar. E eles estão agora levando a arca da aliança lá para dentro, dentro do Santo dos Santos. A arca é colocada, então, debaixo das asas dos querubins, e o versículo 10, então, mostra a sequência, que diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam ficar ali ministrando por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Olha só o que acontece. Quando a arca da aliança chega, nós temos o mais assustador e melhor sinal possível. Uma fumaça entre aquele lugar, meio que como nuvem. E os sacerdotes têm que sair dali. Tal era a manifestação da glória e da presença de Deus. Você já viu isso em outro lugar? Já viu Deus se manifestando com nuvem e glória assustadora? Densas trevas e nuvem. Olha, isso acontece lá em Gênesis 17. Quando ele coloca Abraão para dormir. E passa no meio de dois animais, de vários animais, de duas partes, perdão, de animais ensanguentados que foram sacrificados. E Deus passa na forma de fumaça e fogareiro no meio dos animais, profetizando que daria uma descendência para Abraão. Depois você vai ter a peregrinação do Egito. E o que é que acompanha o povo? Nuvem. Tem fogo que aquece o povo à noite e uma nuvem que os conduz. O que vai estar no tabernáculo uma vez ao ano? Fumaça, que é levada a Deus, e nuvem que desce. Você vai vendo nuvem acompanhando o povo de Deus, fumaça e essa glória assustadora. Lembra do Sinai? O que aconteceu no Sinai? Diz que o Sinai, ele meio que fumegava com trovões, fogo e fumaça, e nuvens, e trevas. E se você encostasse no Sinai, caixão. Caixão pode dizer, tá? Não tinha caixão lá na época não, mas é só para a gente entender o que acontecia. Entendeu? Não pode encostar. A nuvem andava com o povo no Sinai, no deserto, no tabernáculo e agora no templo. Esse é um sinal de ligadura entre essa história peregrina do povo de Deus. Deus está confirmando que é uma história continuada. A nuvem é a mesma nuvem que Moisés viu, é a mesma nuvem que Israel contemplou no deserto, é a mesma nuvem do tabernáculo. Exatamente quando o tabernáculo foi concluído, o Êxodo 40, aparece uma nuvem da presença da glória de Deus. Esse é o melhor sinal, mas também o mais assustador. É o mais assustador, mas também o melhor sinal. E vice-versa.
e vice. Deus está aqui confirmando de forma visível que aquela casa é dele e ele vai morar nela. Glória a Deus por isso. Mas que medo, porque ele está presente mesmo. Já pensou nisso? Eu quero que você coloque essa tensão em alta. Porque a gente perde de vista isso com muita facilidade. Eu gosto muito, essa é a minha cena favorita em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Lucy, quando ouve falar do leão que está chegando pelos castores, ela faz a seguinte pergunta, que qualquer criança poderia perguntar, mas ele é um leão? Sim, um leão. E é seguro? Porque a gente vai encontrar com um leão. Os castores estão falando com a maior alegria que vai encontrar um leão. E o senhor castor diz, seguro? Não. Quem está falando de segurança? Mas ele é bom. Ora, é um leão. Nós perdemos de vista que Deus é sagrado. Que Deus arde em glória. Que nós não toleraríamos essa glória se encarássemos ela de frente. Nós perdemos isso de vista. É muito mais fácil nos acomodarmos a tratar o sagrado como um colega de quarto. Eu tive um dos episódios mais desgostosos da história da minha fé com um homem de meia idade, não convertido, mas que gostava de falar filosoficamente sobre Deus. E ali, em Três Ranchos, numa noite qualquer, ele falava assim, meu filho esses dias estava falando palavrões para mim, com muita liberdade, e eu achei graça nisso. Pela liberdade que a gente teve, a intimidade, a cumplicidade. E ele passou disso para falar, porque é assim que eu falo com Deus. E começou a explicar, de forma muito leviana, mas ao mesmo tempo com certa cumplicidade, que ele falava com Deus assim, com muita liberdade, com muito despojamento, e que às vezes ele chegava a falar alguns palavrões para Deus, porque Deus era seu amigo, sabe? Irmãos, meus ouvidos sangraram. E confesso que não tive ímpeto evangelístico naquela ocasião. Nem sempre pastores são evangelistas. E isso é triste. Mas eu estava olhando para o céu para ver se formava nuvens. Mas isso é eu me inquietando como alguém falando mal de alguém que eu gosto. Deus não se perturba. Deus não se inquieta quando nós, formigas, gritamos blasfêmias. Mas a verdade é que, mesmo eu, que não tinha um pensamento leviano, debochado, como aquele homem que estava falando comigo, muitas vezes me sinto tentado a tratar Deus como um colega, a perder noção do seu peso, a falar com Ele de qualquer jeito. Eu não estou falando de postura, se ajoelhado, se deitado, eu não estou falando disso. Eu estou falando da dimensão de que Deus está presente. Não é fácil perder isso de vista? Porque tem gente que nós estamos diante, que a gente dá uma arrumada, não dá? Se a gente percebe uma autoridade, uma celebridade, não é? Tem certas pessoas importantes que de repente a gente tem a ocasião de estar perto, que a gente fica com vergonha. Fica com vergonha do jeito que a gente vai falar. E se eu gaguejar? E se eu não souber o que falar? E será que eu estou bem vestido? Não tem? A grande verdade é que a gente se acostumou com a presença de Deus. Porque ela é acomodada de um jeito que a gente suporta. A glória dele não se manifesta dessa forma, porque a gente não suporta. Os sacerdotes tiveram que sair. Entende? Mas isso não quer dizer que Deus deixou de ser sagrado desse tanto.
santo, glorioso. Ele é. E aquela glória encheu o lugar. Ele está entrando. O verso 12 traz os olhos de Salomão sobre aquela situação toda. Ele diz: o Senhor disse que habitaria em trevas espessas. E de fato, está acontecendo. A palavra hebraica aqui, arafel, é a mesma palavra que foi usada em Êxodo 20. Quando Moisés se aproximou das trevas espessas onde Deus estava. Deus está confirmando que aquela mesma presença permanece no meio do povo, e o Deus que conduziu no deserto é o Deus que conduziu o templo a ser construído. A nuvem é a glória de Deus, mas também, ao mesmo tempo, é o véu que separa o povo da presença dele. Começou o paradoxo. Eu disse que esse texto é um texto de paradoxo. Aqui começa a dividir as águas. Ao mesmo tempo que ele vem habitar na casa, ao mesmo tempo que a nuvem é a presença, ela também é o véu que separa. E o sacerdócio tem que sair. Ele é bom, ele veio, ele conduziu, ele está presente, ele aceitou a casa. Mas ao mesmo tempo, querido irmão, é um leão. Ao mesmo tempo é santo. Ao mesmo tempo é perigoso. Não dá para brincar. Não dá para tratar de qualquer jeito. Não dá para colocar numa caixinha. Não dá para chamar do que eu quiser. Entende? Ao mesmo tempo, ele é bom. Ao mesmo tempo, ele é santo. Deus está ali, mas não dá para ver ele face a face. Deus está presente, mas não dá para chegar muito perto. O verso 9, voltando um pouquinho, diz o seguinte: nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. Eu disse que tem aqui aparente contradição, aparente dubiedade, aparente paradoxo, não disse? Aqui foi o primeiro. Está presente, mas não dá para chegar tão perto. Mas ao mesmo tempo, o que tem lá dentro? Onde ele se manifestou? As tábuas. O que tem nas tábuas? A lei. A lei que ele deu. E você quer saber? Estão escritas em hebraico. Hebraico inteligível, legível, claro. Esse mesmo Deus que é perigoso, esse mesmo Deus que é santo, inacessível, que não dá para chegar tão perto, é o Deus que permite ser lido. É o Deus que sua voz permite ser lida em palavras humanas. Ele se revela em hebraico. Ele coloca nas tábuas da lei escrita clara, visível, inteligível. É o mesmo Deus que é invisível, mas também ele é legível dentro da mesma casa. A nuvem que oculta tem as tábuas que mostram, que revelam. E mistério e clareza caminham lado a lado. Salomão então se levanta e faz a oração mais longa de todo o Antigo Testamento. E eu quero citar o verso 23, quando ele diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus, em cima, nem na terra embaixo, que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que andam diante de ti de todo o seu coração. Não há Deus como tu. Não há Deus comparável ao Senhor, mas ao mesmo tempo que anda, que está aqui. Salomão então mostra a incomparabilidade de Yahvé e mistura isso, relaciona isso, compactua isso com o tema da aliança, de como que esse Deus incomparável é o Deus que se manteve fiel. Aí depois ele começa a listar certos cenários, bem dizer, 7 cenários, todos eles hipotéticos e todos eles preocupantes, porque ele diz, verso 31 a 32, se Israel pecar contra o próximo, depois 33 a 34, se Israel for derrotado por inimigo por causa do pecado, versos 35 e 36. Se os céus não derem chuva por causa do pecado. Outra hipótese, versos 37 a 40. Se houver fome, peste, gafanhoto, doenças nas plantas. Verso 41 a 43.
Se um estrangeiro vier de terras distantes, atraído pelo nome de Deus. Verso 44, 45. Se o povo sair em batalha. E por fim, o pior cenário hipotético. 46 a 53. Se forem levados, os teus filhos, o teu povo, cativo para a terra estrangeira, longe do templo. A oração de Salomão tem esses cenários hipotéticos no centro dela, porque mostra a preocupação de Salomão. E mostrando esse Deus que tem atributos mistos, paradoxais. E um Deus que julga contra o pecado do povo. E Salomão começa a imaginar no meio da celebração, no meio do ajuntamento da festa, da dedicação, no meio disso, Salomão para falar sobre, Senhor, e se esse povo pecar? E se o Senhor castigá-los? E se eles forem levados cativos para longe? Ou ainda que para perto? Mas se eles forem tirados do templo? Se houver peste, fome? Salomão começa a falar dessas coisas terríveis no meio da festa. E Deus já está presente. Por quê? Por que ele fala essas coisas? Porque no meio da festa, 5 dos 7 cenários pressupõem que o povo pecaria. 7 cenários hipotéticos. 5 deles considera, se esse povo pecar, Senhor. Sabe por quê? Porque Salomão entende que a presença de Deus é a coisa mais real que tem ali. E você quer saber outra coisa real? É que o povo vai pecar. Salomão é sábio, queridos. O mais sábio que tem dos homens na Escritura. Ele sabe que o povo vai pecar. A casa mais gloriosa que Israel jamais teria construído estava sendo inaugurada. E Salomão diz, mas o povo que frequenta essa casa é um povo pecador. É um povo que vai pecar. E agora, Senhor? O Senhor manterá sua bondade, sua misericórdia, sua graça, sua fidelidade, sua aliança, porque esse povo vai quebrar a aliança com o Senhor. E o Senhor? Salomão está indo direto no ponto de que segura todo o elo. Senhor, esse povo vai falhar. O Senhor se mantém? E Salomão já puxa a conversa para o foco. O povo dessa casa vai pecar contra Deus, contra o dono dessa casa. Mas, ao mesmo tempo, Salomão então diz, ouve tu no céu e perdoa. Salomão está adiantando um assunto. Senhor, eu já quero falar sobre perdão, porque o povo vai pecar. Toda a oração de Salomão vai pulsar entre severidade e misericórdia. As duas coisas. A gente já falou sobre mistério e clareza. Agora, misericórdia e severidade. É o cenário mais surpreendente que a gente pode ver no meio dessa oração. E no quinto, está um aqui que você precisa prestar atenção. Versículo 41, 43. Salomão ora pelo estrangeiro. Salomão pede para que aqueles que vierem de longe conheçam o nome dele. Na palavra, então, de Salomão, a ideia é que o templo não guardaria Deus em segredo, mas comunicaria Deus para outras nações. E esse povo seria o canal disso. E Salomão pede pelo povo e pede pelo anúncio. E aí ele termina a oração no verso 53, se levanta dos joelhos e abençoa o povo. E nos versos 56 a 60, ele então retoma uma tensão final que eu quero que você atente. Olha só o verso 60. Salomão diz qual é o alvo, qual é o ponto da redenção, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Esta é a escatologia do tempo, da presença. Por isso ele orou pelo estrangeiro. A glória universal do nome de Deus para todas as nações a partir da igreja, onde Deus habita.
onde Deus perdoa um povo pecador, porque esse povo não é um povo perfeito ao nome de Deus, mas o Deus perfeito decidiu comunicar o seu nome a gente como a gente. E Salomão então pede, verso 59. Presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo, cada dia aquilo que o dia exigir. Cada dia o que aquele dia exigir. E agora a última tensão, onde ele mistura a prática com aquilo que é escatológico. Aqui você percebe que tanto da Bíblia vai beber disso. Jesus nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia. Jesus vai mostrar isso, Paulo vai falar sobre isso. A gente vai ser preparado desde agora sobre como que esse Deus, que é o Senhor cósmico, ele pode sustentar um dia qualquer como a segunda-feira do povo. Não é só o Deus que tem a partitura do tempo nas mãos, mas também é o Deus que tem a ver com a sua terça-feira, a sua segunda-feira, sua criação de filhos, seu pedido de sabedoria no trânsito, o seu boleto. É o mesmo vocabulário, por exemplo, lá de Êxodo 16. Quando Deus diz que mandaria o maná do dia, que não deveria ser acumulado, não deveria ser guardado, não deveria ser ajuntado. Salomão está ligando a oração dele àquela economia do deserto. E Jesus vai ligar essa mesma lógica à oração que é feita a cada dia no Pai Nosso. E então o capítulo fecha no verso 66, com o povo se despedindo, alegre, indo para casa, e o texto diz que eles bendiziam o rei. Bom, esse é o texto. É sobre isso que o capítulo 8 fala. É isso que ele mostra, essas tensões, 3 tensões, esses atributos. Na verdade mostra mais, mas eu estou enfatizando esses 3 aqui. Eu quero concluir caminhando com vocês sobre 3 lições dessas tensões, onde você viu mistério e clareza, severidade e misericórdia, escatologia e praticidade coexistindo nos atributos divinos. De um jeito ou de outro, se ajustando num Deus complexo, poderoso, cheio de glória, mas também acessível. Primeira delas, clareza e mistério. O Deus que se dá a conhecer, ao mesmo tempo, sem se deixar controlar. Os reformadores falavam desse Deus que era possível ser conhecido, mas não podia ser compreendido. Um Deus que não cabe na nossa compreensão e raciocínio de forma ampla e completa, mas ao mesmo tempo ele se deu a conhecer, ele se deu a acesso. E essa é a primeira tensão. A nuvem escura de fora e as tábuas claras, legíveis dentro. É um Deus que não dá para acessar, não dá para domar, mas dá para conhecer. Dá para ler sobre ele, dá para ouvir a sua voz. Ele é tão assustador como um trovão, mas ao mesmo tempo pode ser lido numa poesia hebraica. Essa é a primeira tensão que o texto nos mostra. Existe uma diferença muito grande, queridos, em conhecer Deus exaustivamente e conhecer Deus corretamente. A Bíblia não pretende ser uma enciclopédia sobre Deus. Não tem aqui uma exaustão de Deus, de A a Z. Mas tem um conhecimento correto sobre Deus. Dá para conhecer algo sobre Ele. Dá para saber sobre Deus e sobre a sua vontade, seu coração. A nuvem no templo diz que não podemos conhecer Deus exaustivamente. Não dá para capturar Deus. Mas as tábuas da lei mostram que dá para conhecer a Deus. Dá para acessar a Deus. Porque Deus se revelou. E essa distinção vai levar a gente a 2 erros. O primeiro erro é imaginar que a gente pode aprisionar Deus num post. Colocar Deus dentro de uma teologia sistemática. Dá para colocar Deus dentro do meu código de doutrina e aqui está Deus todo. Olha, a Bíblia nos dá conhecimento adequado e correto sobre Deus. E boas teologias sistemáticas farão isso. Mas isso é diferente da gente achar que dá para domar Deus. De tal forma que eu posso ser orgulhoso teologicamente falando.
Deus está rompendo com as nossas categorias nesse sentido. O segundo erro é o oposto. É achar que porque Deus é tão inacessível, tão grande, tão imenso, que a gente não pode pensar nada a respeito de Deus. Que Deus é o vento que sopra, é a natureza, é algo imaterial e, portanto, algo que não dá para a gente considerar. Não. Ao mesmo tempo, ele é inteligível. Ele se deu a conhecer. Ele se acomodou na nossa linguagem para que a gente pudesse saber algo a respeito dele. Não é tudo, mas é algo suficiente para o coração humano. É algo suficiente para a mente humana. Dentro da arca havia palavras de Deus. Deuteronômio 29 mostra essa mesma tensão com as seguintes palavras. Veja, o que está encoberto pertence ao Senhor nosso Deus, mas o que foi revelado nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Uma parte ficou encoberta, mas Deus revelou outra parte. Tem muita gente que só se interessa pelo que Deus não falou. Você não vem interessado em nada que está escrito na Bíblia, mas fez assim, pastor, mas é aquele negócio dos anjos lá, como é que era? E o que está escrito? Não está, então, o que você quer saber, miserável? Nós queremos saber o que está na entrelinha. Na linha mesmo eu não quero. Não é? Não acontece isso? Eu quero saber dos dinossauros. E o que a Bíblia fala? Nada, mas você quer saber dos dinossauros, né? Eu quero saber aqui, por que parou aqui o texto? O que aconteceu aqui depois? Não sei, não está escrito. Por que a gente não se ocupa do que está escrito? O que está escrito é poder de Deus para nós. Eu estou brincando, embora isso seja muito sério, que aconteça com muita frequência, mas a gente tem mais curiosidade com o que não foi revelado, com o que está encoberto. E nós vamos preenchendo vazios, preenchendo lacunas onde não foi escrito, por conta própria. Sendo que o que está escrito é para a nossa luz. Você e eu vivemos numa cultura que quer o tudo ou nada de Deus. Uma certeza sem dúvida, uma certeza ilibada, ou abrir mão de saber tudo e chuta o balde no conhecimento, na epistemologia possível, no conhecimento possível. Não, gente, tem um caminho trilhado na Escritura. Deus disse que nós somos fracos por não conhecer a Escritura. Mas conhecendo a Escritura, seremos fortes no poder de Deus. Esse é o pão diário, essa é a nossa comida. Se Deus não me explica tudo, então a minha fé desaba. Não é assim que funciona, queridos. Você lembra da Teodiceia de Jó? Ele levantou dezenas de perguntas para Deus. Deus não respondeu nenhuma. Mas ao mesmo tempo Jó terminou aquele texto, aquela jornada de dor, conhecendo Deus mais intimamente, mais profundamente, a ponto de falar, agora os meus olhos te veem, Senhor. E Deus não explicou-se para Jó. Deus não explicou aqueles caminhos para Jó. Deus nem explicou aquela reunião com o diabo. Não falou nada. Deus não responderá as perguntas que nós queremos que Ele responda. Isso não é motivo para a gente perder a fé. Tem muita coisa que Deus não vai nos explicar mesmo. O Salmo 39, Davi pede para conhecer o fim dos dias dele, e Deus não fala. E está tudo bem. Porque aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra na sua palavra é lâmpada para os nossos pés e nos levará mais perto dele. E nos dará mais sabedoria para lidar com a vida. Porque Deus é esse que junta mistério e clareza. Dá para adorar um Deus que não cabe na minha cabeça e ao mesmo tempo é conhecido na palavra. Mistério e clareza. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você precisa entender aquilo que Ele revelou e obedecer. Se apega à bendita palavra do Senhor. Segunda atenção, severidade e misericórdia. Está aqui, está no texto. O Deus que julga o pecado é também o Deus que fornece um caminho para perto dele. É um Deus que chama pecadores. E é um Deus que fez tudo o que era necessário para estar perto de pecadores. É o Deus contra quem todo pecado é alvo. A oração de Salomão, ela tem exatamente essa dinâmica. Ele coloca o cenário de pecado provável, iminente, ou os cenários. E é uma parte sombria do texto, porque
Repito, o povo estava em festa. E Salomão quis considerar esse cenário. Senhor, eu não posso deixar esse assunto para depois. A sua presença é assustadora demais. E se o seu povo pecar? E se o seu povo pecar? 5 cenários pressupondo ocasião de pecado. E o pior, nos versos 46 e 53, do exílio. Gente, aconteceu. Não foi o que se cumpriu na história? O povo não pecou por algumas vezes, e por algumas vezes Deus nos mandou e os enviou a cativeiro? Sim, aconteceu. 2 cativeiros babilônicos estão por vir. O povo saiu humilhado, o povo saiu sem templo, o povo foi para uma terra estrangeira, sem terra, portanto, sem esperança, sem vigor. Por que Salomão considera isso? Por que ele está quebrando o clima daquela festa daquele jeito? Porque a maior tentação do povo de Deus na história sempre foi confundir o sinal da presença de Deus com a garantia da presença de Deus. E eu e você podemos nos acomodar com pouco de Deus e estabelecer garantias que Deus não está dando. É nessa hora que a gente coa a mosca e engole o camelo. Desculpa pelo exemplo diverso. O povo poderia confundir a presença de Deus com garantia de uma presença que se manteria a qualquer custo. Deus parou a obra de construção dizendo, se guardar os meus mandamentos, eu fico. Se não guardar, eu vou embora. Se pecar contra mim, eu os tiro da terra que eu dei sob juramento a seus pais. E Deus cumpre a sua palavra e tira eles de lá. Não confunda bênçãos de Deus com garantias de bênçãos perpétuas de Deus. Gente, nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de dinâmica com Deus. Deus disciplina a quantos ama. Deus não trata os nossos pecados como coisas toleráveis. Não trata. Nunca tratará. Seu filho sangrou por causa disso. Os nossos pecados fazem cobertura entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados entristecem o Espírito Santo de Deus em nós. Os pecados geram um sinal de morte no nosso cotidiano. Embora o nosso pecado não pode nos assaltar da salvação, eles ainda geram muita morte e muito estrago, e muita falta de intimidade com Deus, e expulsam o amor a Deus, e expulsam a presença santa do Senhor, que não se mistura com o pecado, jamais. E o povo de Deus confunde isso. Ter templo não significa ter Deus. Frequentar a igreja não significa pertencer a Cristo. Servir não significa adorar. Dizimar não significa fidelidade. Tem tanta coisa que a gente faz que é sinal, mas que não garante. E isso não torna os sinais desprezíveis. Muito pelo contrário, o sinal era prova de que Deus estava ali. E o sinal pode significar um coração devoto. Só não garante, entende? Eu mencionei os dízimos, né? Ora, dizimar não significa muita coisa, não. Não significa. Não dizimar significa muito. Já pensou nisso? Servir na igreja não significa muita coisa, não. Eu não estou falando que não é importante. Eu estou falando que isso pode ser feito com coração devoto ou não. Pode ser feito de forma mecânica. Pode ser feito por religiosidade. Pode ser feito por questões de constrangimento e não por adoração do discípulo. Da mesma forma, a contribuição financeira. Agora, não querer servir significa muita coisa. Ter comunhão com os nossos irmãos não significa muita coisa. Não querer ter significa muito. O templo pode ser espetacular. O povo pode continuar sendo pecador num templo espetacular. E se o povo continuar sendo pecador, a severidade de Deus vai visitá-los para expulsá-los. Só que é severidade com misericórdia. Porque a outra metade da tensão
É onde a oração leva, ela não para no desespero, ela leva a gente para a misericórdia. Porque cada um desses cenários hipotéticos, onde o povo falha, Salomão diz: ouve tu no céu e perdoa, haja segundo o que for justo e restaure. A severidade não é a última palavra. Tem misericórdia. A última palavra é o povo se arrependendo porque Deus perdoa. E Salomão já está pedindo. Salomão está tomando 2 textos do Antigo Testamento aqui, costurando eles diante do povo, tanto Levítico 26 quanto Deuteronômio 30. Lá em Levítico, ele diz o seguinte: as pragas que virão, se o povo se desviar, vai esmagar o povo. Mas Deuteronômio 30 diz que, mesmo depois do exílio, Deus vai reunir o coração arrependido e trazer o povo de volta. O mesmo Deus severo é o Deus que cumpre a sua palavra de misericórdia. Salomão está juntando esses 2 textos numa única oração e colocando severidade e misericórdia para andar juntas diante do povo, sendo completamente realista. Séculos depois, o povo de Deus, adivinha, peca, vai para exílio, como falamos agora há pouco. Mas Daniel, no exílio babilônico, abre a janela do quarto, voltada para Jerusalém, e ora, no capítulo 6, verso 10, mencionando exatamente o que Reis está dizendo no capítulo 8. Confissão de pecado e apelo por misericórdia. Nos moldes da oração de Salomão. A mesma coisa Neemias vai fazer lá no capítulo 1, verso 4 em diante. A oração de dedicação de Salomão se tornou, portanto, um modelo de oração de arrependimento para o povo de Deus no futuro. Salomão está aqui sendo realista e antevendo, mas sobretudo antevendo a misericórdia. Isso não te alcança hoje? Saber que esse Deus é severo, é um leão perigoso, com caninos ferozes, mas ao mesmo tempo ele é bom. Ele perdoa o pecador que vai arrependido. Ele não trata os nossos pecados com desprezo. Ele os leva ao Filho e o Filho paga o preço. Para que a gente se fique livre e se veja livre das amarras do pecado. Livre para não pecar. Livre para nos dedicarmos a Ele. Talvez Deus traga ao seu coração, diante disso, temor, mas também a adoração grata. E a última tensão é a escatologia e praticidade, ou praticabilidade, que também isso dá para a gente praticar. O Deus do último dia é também o Deus de cada dia. Olha os versos 59 e 60, eles terminam dizendo: o horizonte que Salomão pinta, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. O alvo final da história, cada joelho se dobrando, cada nação reconhecendo. Esse é o cenário final. Todo olho verá. Mas quando a gente vê um versículo antes, 59, ele diz: presente-se diante do Senhor de dia e de noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa do povo de Israel, cada dia o que aquele dia exigir. Nós estamos caminhando para a escatologia, para o último dia, para aquele momento onde Deus em Cristo voltará e consolidará o seu reino. Mas até lá, esse rei governa a minha segunda-feira. Antes do último dia, cada dia. Você entende que Jesus Cristo reina sobre esse domingo? Que Jesus Cristo reina sobre o quarto de hospital do seu parente? Mas que também Ele é Senhor do boleto que chega na sua conta, que Ele é Senhor do seu cartão de crédito, que Ele é Senhor do seu celular, que Ele é Senhor dos seus pensamentos, que Ele é Senhor da cirurgia do seu filho, que Ele é Senhor dos seus dias pequenos e grandes. É um Deus de consumação no verso 60, mas também é o Deus que precisa estar presente naquilo que o dia exigir no seu momento cotidiano. É o Deus que é capaz de prover pão do dia. Não só a glória do último dia. É esse Deus que traz a atenção da escatologia com o dia a dia. Nós estamos lembrando de Êxodo 16 aqui.
quando Deus dava o pão do dia, ao mesmo tempo que estava conduzindo eles para o grande templo. O mesmo Deus que sustenta o povo com alvo cósmico, onde o seu nome será universalmente glorificado, é o Deus que sustenta o dia a dia do povo, cada dia. O Deus da consumação escatológica é o Deus da lista de compra do mercado. O rei que vai fechar a história é o pai que se importa se a conta de luz vai fechar no fim do mês. O Deus da Bíblia é esse, que cuida de uma coisa sem se preocupar da outra. É o Rei dos Reis, Senhor dos séculos, mas também é aquele que prepara a nossa próxima refeição. Dale Davis, bom comentarista de Reis, ele diz assim: o magnífico plano da obra redentora de Yahvé coexiste com as nossas necessidades diárias. Essas não se perdem naquele. Yahvé juntou escatologia e praticabilidade. Yahvé é o Senhor do último dia, mas também de cada dia. Ele trará a consumação do seu reino no juízo ou no dia final, mas não se esquecerá de você na terça-feira de setembro. Ele se importa com o que cada dia exigir. Você realmente deve adorar este Deus, fecha aspas. Onde isso nos deixa, queridos? Nos deixa diante de um Deus de grandeza cósmica, mas também um Deus de libertação cotidiana. Um Deus sagrado, mas também um Deus que se revela e fala conosco. Um Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas também um Deus que ouve a oração de gente como você e eu, hoje e agora. Um Deus cuja nuvem de presença era assustadora e mortal, mas é um Deus que fala conosco e nos recebe em Cristo. Você conhece esse Deus? Eu quero orar pela sua vida e pedir para que você se entregue a esse Deus. Ó Deus bendito, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, que nos abençoe. Ó Deus, traga da tua graça, da tua glória, o teu acesso. No santo nome de Jesus, pedimos pelo teu povo. Pedimos por nós. Traga da tua revelação bendita, ainda que muitas vezes incômoda, interferidora, mas mexe em nós onde precisamos ser mexidos. Nos apresente, ó Deus, a sua santidade, mas também nos proteja em Cristo Jesus. Dá-nos amor à tua palavra e temor ao teu santo nome. Confiança na bondade do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.